Qual é o número dos outros discípulos dele, né? Dos 12? Cada um vale um, né? No contexto. Que dá o número 444. Então o número de Jesus é 432. Então eu tenho que ter o quê? Exatamente o número 432 para ser igual a Jesus, para chegar no nível hierárquico de Jesus, na ascensão espiritual de Jesus, né? Tenho que ter o padrão de 432 encarnações e mais o padrão de 12 discípulos, que são os seus 12 discípulos. Aí eu sou igual a ele. Então Jesus na Santa Ceia, né? Naquela sexta-feira 13, por isso que sexta-feira 13 é o dia do azar para quem crucificou Jesus, né? Porque foi na sexta com 13 à mesa, né? Então Jesus, 432, mais 12 discípulos, mais 12, 444. Então o dia que vocês tiverem valor de 432 reencarnações pessoais e tiverem valor de cada um dos 12 discípulos, né? Dá 444. Aí a gente é igual a Jesus. Repete a Santa Ceia ali, né? Faz o quê? A verdadeira Eucaristia, né? Não precisa mais reencarnar. Então, o padrão é 444, ficou claro? Então, qual é o padrão que eu tenho que crescer nas hierarquias, nos graus hierárquicos? 444. Sendo 432 igual a Jesus, mais um de cada discípulo, 444. Agora, para cada padrão desse é um monte de reencarnações. E como é que eu consigo ter os dos 12 discípulos? É simples. Reencarnando e totalizando todo o zodíaco. Ou seja, reencarnando em todos os signos. Não são 12 signos? Cada um dos 12 discípulos corresponde a um signo. Então o tarô maior tem 3 cartas mães, 7 cartas de planetas, são 7 planetas, né? E 12 cartas de signos. Então eu tenho que realizar as 12 cartas do tarô para chegar lá, né? Então eu tenho que ter 12 valores, que são os 12 temperamentos, 12 signos, né? Que são os 12 discípulos. E eu, propriamente, mais um, né? Valendo 432. E aqui tem um monte de bolinha, tá vendo? Que são as mônadas, né? Unidades de consciência. E aqui vem a pirâmide da humanidade. Então, o que é tucuísmo, né? Tucuísmo é a criação de um sósia. Então eu pergunto para vocês, eu sou tuco de quem? Do espírito, né? Então chame do jeito que quiser, do jeito que você quiser. Anjo da guarda, eu interno, eu superior, Cristo interno, Jiva, né? O ocultismo chama essa figura de Jiva, que é o anjo que nos cria, porque nós somos anjos, né? Então quem que me criou? Foi um anjo, uma inteligência criadora que sabe tudo a meu respeito, tem todo o poder. E eu sou a criatura criada por um anjo. Então o que eu sou? Eu sou tuco daquele anjo. Todas as minhas vidas passadas o que foram? Tucos desse mesmo anjo. Desse mesmo anjo, ficou claro? Então, toda a humanidade é tuco do quê? Do anjo da humanidade, que é um anjo que totaliza todos os anjos. Então, meu anjo é uma mônada, que é uma unidade de consciência. A minha mônada, ela é derivada de uma mônada única, que é Melquisedeque, que é o rei do mundo, né? A consciência maior. Então, toda a humanidade vem de uma unidade. Humanidade é uma unidade. Então, nós somos tucos de uma unidade, essa unidade é tuco de uma unidade única. Ficou claro? Então, a humanidade é isso. Então, o que eu tenho de ver com o chinês? O que eu tenho de ver com o árabe? O que eu tenho de ver com o hebreu? O que eu tenho de ver com o povo norte-americano, com o esquimó, com o argentino? Tudo, porque nós somos uma coisa só, né? Então, quanto mais eu tiver isso no conceito, mais eu evoluo. Então, o tucuísmo é criar um sósia, criar um reflexo. E eu tenho mais 6 tucos comigo, nós somos em 7. Cada um de vocês tem mais 6, vocês são em 7. Que pode estar vivo, pode ser homem, pode ser mulher, mas tem o mesmo nível de evolução de vocês, praticamente igual. Vocês podem estar um pouquinho mais na frente, um pouquinho mais embaixo, mas são muito parecidos, né? Porque vocês vieram de uma mesma essência. Você não pode ter uma essência totalmente deturpada e vocês aqui totalmente não deturpada, né? Então, a essência é a mesma. Então, tem mais 6 pessoas quase iguais a vocês. É quase porque eles têm a independência deles, né? Na vida atual. Eles podem estar vivos, pode estar no astral, pode estar no mental, pode estar os 7 aqui no contexto evolutivo. Só que cada um está exercendo uma experiência como homem, como mulher, numa raça aqui ou na mesma raça, a gente não sabe, mas quando eu encontro com ele é jogo duro. Porque eu sinto que tem algum negócio diferente lá, né? Então, eu na realidade não sou um só, eu sou 7. Vocês também não são um só, vocês são 7. Então, quantas pessoas eu tenho o direito de salvar? 7. Então, se eu me salvo, eu salvo 7.
Não é isso? Então, por isso que eu posso salvar 7. Bom, então todos nós temos mônadas chamadas mônadas setenárias, que são essas pequenas bolinhas, né? Unidades de consciência. E vocês estão ligados com 7. Agora, se eu pegar, evoluir e valer por 7, o que acontece comigo? Que é o que eu tento fazer. Eu tento sair dos meus 7 de nascimento, né? São 7 com o mesmo valor de nascimento. Eu tenho então a minha vida para poder ultrapassar os 7. Se eu, ao chegar no momento atual, eu ultrapassei 7, então eu não estou mais no mesmo nível dele. Eu fiz o quê? Eu dei uma subida, né? Perfeito? Então, quando eu valer por 7 seres igual a mim, eu tenho uma subida evolutiva. Aí vamos lá na Nova Guiné. Peguem 7 da Nova Guiné. Então, vocês valem mais do que os 7 da Nova Guiné? Valem. Põe 49, vocês valem mais que 49? Vale. Põe 343 lá, você vale mais que 343 deles? Eu falo em consciência, né? Consciência. Não poder, né? Consciência. Vale. Põe 2401 lá, daqueles primitivos para burro. Você vale mais que 2401? Vale. Porque o teu conhecimento está acima de todos os conhecimentos deles lá. Pode somar lá que não chega no teu conhecimento. Então vale, porque é consciência. Quem tem mais consciência, né? Eu estou lá. Então, em relação à Nova Guiné, eu estou quantos níveis acima? Já estou 3 níveis acima. Então ficou claro como é que a gente evolui? Então a gente evolui assim. Nessa pirâmide, a gente vai evoluindo, né? Tá certo? Então, o homem comum é essa faixa de baixo, ele evolui assim. Se eu valer por 7, eu subo uma, eu saio da última camada de esfera, pulo uma, vou pulando e vou subindo, né? Na escalada evolutiva. Por exemplo, nessa sala, tem um que está aqui, tem outro que está ali, tem outro que está ali, cada um está no nível, né? A gente não sabe que nível que está, né? Mas se eu valer por 7, então eu saí dessa linha, eu vou para um outro maior, eu passo a ser um 7º de uma outra linha. Ficou claro? Agora, se eu me desvalorizar, o que acontece comigo? Eu baixo de linha. Automaticamente, né? Então aí vem a escalada aos níveis de consciência, ficou claro? Eu vou subindo, vou descendo, eu vou oscilando. Então, por exemplo, no meu trabalho eu estou procurando subir. Então, esta parte aqui de baixo, eu trabalho com um 7º de consciência, né? Que é a consciência popular, que é o profano, não sabe nada quase do sagrado, são os dogmas, religiões. Então, é difícil subir aí, concorda? Mas se eu me diferencio um pouquinho, eu subo rapidamente. Aí eu passo a ser um discípulo. Discípulo, aqui é 7, né? Tem 2 7º de consciência, precisa corrigir. O discípulo já não é um 7º, o discípulo vale por 2. O discípulo já é alguém que tem mais valor. Então, a hora que eu me torno discípulo, automaticamente eu já dou uma pulada, né, de um grupo que está aqui que não me pertence mais. Porque eu tenho regras, né? Então eu vim para essa regra aqui. Agora, né? Então eu já sou colocado, porque eu adquiri valor. Só que eu vou ter que pagar esse valor. Eu vou ter que realizar esse valor. Mas eu já sou colocado no processo. Ficou claro? Então, o fato de eu aceitar um discipulado, de eu aceitar um juramento, de eu buscar uma iniciação, já me tira da grande massa que é a 7ª camada, que tem um 7º de consciência, e eu pulo para uma camada acima. Já cresço muito. Eu já dou... eu corto o caminho, um absurdo de caminho. Bom, aí eu fico aqui como discípulo. Então, como discípulo agora, todos somos iguais, né? Vamos supor que todos nós entramos no discipulado aqui, somos todos iguais. Então eu tenho que valer por 7 discípulos. Agora, o esquema não é mais humano, não é mais o de baixo, é discípulo. Então eu valo por 7 discípulos. O que eu faço? Pulo mais uma. Estou no segundo nível, valo por 7 daquele nível. Pulo mais uma. Estou naquele, valo por 7, pulo mais uma. E vou subindo nessa escalada, ficou claro? Na escalada dos discípulos. Depois nós vamos falar dos tipos de discípulos, né? Mas só para entender o mecanismo. Porque o discípulo tem 2 7º de consciência, é o dobro da humanidade. Aí, de repente, eu subi tanto aqui, como discípulo, é esforçado, luta e briga, não sei o que lá, aí, automaticamente, eu mudo de faixa. Eu entro na faixa de Arati. O que é Arati? É mestre meia sola, né? Seria adepto meia sola, né? Seria um aprendiz de adepto, né? Mas já está indo para adeptar. Então eu já entro aqui na faixa dos Arates. O que é Arati? É fogo.
Aí eu começo a já ter Kundalini, eu começo a ter esse fogo, né, essa luz, esse Pentecostes, essa sabedoria. Então aí eu já entro na faixa do Arate. Aí todo mundo é Arate. Né? Aí eu tenho o valor de 7 Arates. Peguei 7 fraquinhos lá, apesar de não são fracos. Perto do que está aqui embaixo é uma distância de anos-luz, né? Mas agora somos Arates. Eu valo por 7. O que eu faço? Subo mais uma. Estou no segundo nível, valo por 7. Subo mais uma. Então o processo é esse. E o que me faz subir? Consciência. Aí eu chego num ponto que eu já subi, estou lá em cima nos Arates. Agora, de repente, eu sou elevado a uma classificação, porque eu já tenho padrão, né? Não sou mais Arate. Agora o que eu sou? Adepto. Eu entro na faixa do adepto. O que é um adepto? É um homem perfeito, uma mulher perfeita. Arcano 9. Tem 4 sétimos de consciência. Aí eu entro no adepto. Aí se eu valo por 7 adeptos, subo uma linha. Se eu valo por 7... Então tem adeptos pequenos, médios, razoáveis, grandes, enormes, gigantescos. Né? Isso. Então a gente começa a entrar no adeptado. Né? Então o adeptado funciona muito. Né? Só que essa pirâmide, na realidade, ela é hiperbólica. Né? Ela é bem assim, não é? Ela não é bem triangular, né? Porque essas quantidades vão diminuindo. Então ela é bem assim inclinada aqui. É que não deu para desenhar, né? Certo? Mas ela é bem estreitinha, ela vai estreitando. Né? Embaixo é bem larga e ela vai afunilando, né? Cada vez mais. Bom, aí eu já sou adepto. Bom, na hora que eu sou adepto, né, 7 adeptos, se eu valo por 7 adeptos, eu não sou mais adepto. O que eu sou? Sou mestre. Aí eu já entro no mestrado, né? Sou mestre. Quantos mestres existem? 7 linhas, né? Então eu entro na linha de More, Hilarião, Joalcourt, Serapis Bey, Veneziano, Kutum e Germano, ou numa das 7 linhas, que são 7 conhecimentos humanos. Então eu me torno especialista nessas linhas. Então eu passo a ser o que? O mestre. Agora aí todo mundo diz o que é mestre, né? Só tem mestre cuca, mestre de capoeira, mestre de escola de samba, né? Esses são mestres, né? Mas mestre mesmo é difícil achar, né? Então eu já sou mestre. Agora, se eu tenho o valor de 7 mestres, eu tenho todo o conhecimento, para onde que eu vou? Eu já passo a ser o Manu. O que é o Manu? É quem conduz todo um processo de evolução. Se eu tenho o valor de 7 Manus, eu sou um avatar. Então essa é a escalada espiritual, né? Aí são os graus do conhecimento. Então eu vou adquirindo conhecimentos para sair da humanidade, ser discípulo, sair de discípulo, ser arate, sair de arate para ser adepto, sair de adepto para ser mestre, sair de mestre para ser manu e para ser avatara. Tá? Qual é o meu objetivo? Chegar aqui em cima. Lógico, né? Quero chegar lá em cima. Agora, quanto que eu tenho para fazer para chegar? Vixe, sei lá, talvez no final da Terra. Qual é o objetivo de vocês? Não é ser igual a Jesus? Não é a meta, não é o padrão? O objetivo de todo mundo é ali em cima, é aqui em cima, é chegar lá em cima. Ficou claro o esqueminha? O interessante é, o importante é entender o mecanismo, né, da ascensão, tá bom? Aqui tem as funções e missões, né, que aqui fica bem claro, né? Bom, o primeiro nível são homens e mulheres de valor evolutivo, tudo isso é aproveitado. Então hoje nós estamos no momento de seleção. Então existe um emprego aí, uma grande oportunidade, chama-se Oportunidades da Era de Aquário, né? Oportunidades da Nova Era, empresa da Nova Era. Lá tem cargo que você quiser. Olha, tá vazio, é uma empresa nova, moderna, é uma alta tecnologia, até agora não teve, é uma administração perfeita, é um sistema, olha, o que a gente tem de lucro lá é enorme, é empresa Seis Sigma, perfeita, não tem falha, é perfeição total, né? Não tem variação, não tem desvio, é ideal a empresa lá que a gente vai, chama-se Empresa da Nova Era, chama-se Satyuga, né? A idade de Maitreya, né? A era de Maitreya. Né? Então, todo homem, toda mulher de valor evolutivo vai ser aproveitado para determinadas funções. Pode ser um porteiro naquela empresa, pode ser o assistente de almoxarifado, qualquer coisa. É isso. Mas aí o discípulo, concorda? Ele vai pegar algo melhor? Então, o que é o discípulo? O discípulo é aquele que entra nessa busca. Até aí ele não é nada, ele simplesmente é um discípulo que está tentando sentir o Shubaisha lá, ele está querendo entrar e ficar, né, no conhecimento. Ele é conhecido como peregrino, aquele Édipo de pés inchados que vai na busca da verdade e que encontra com a esfinge na porta de Tebas. Não é isso? Ele é o aprendiz da magnaciência, ele quer aprender a ciência sagrada, a ciência oculta. Ele é uma asceta que quer subir nos degraus
do conhecimento. Ele é um neófito que quer aprender coisas novas. Por aí é só isso. Ele é diferente de homem e mulher comum? É, porque ele tem outros interesses já, espirituais. Né? Aí depois ele passa a ser um discípulo aceito, dentro de um processo. Né? Aceito pelo nosso mestre ou aceito por um processo externo. Então ele passa a ser um discípulo aceito e juramentado. O que é um discípulo juramentado? É um que se compromete em, certo? Em ser fiel a quem? A uma entidade? Não. Vocês nunca façam um juramento a organização nenhuma, a sociedade nenhuma. Nunca façam um juramento com entidade nenhuma, para ninguém. O único juramento que se faz é para nós mesmos, é para a nossa consciência. Juro para ele. Eu sou fiel para ele, porque ele sou eu. Se eu não sou fiel, se eu não confiar nele, eu vou confiar em quem? E se ele não confiar em mim, vai confiar em quem? Só na outra encarnação, né? Aí já é outro, não sou eu. Então, é o juramentado. Por isso que quando eu me comprometo com ele, na forma de um juramento, o que é um juramento? É um compromisso sério. A gente faz surgir forças do íntimo do nosso ser, revestidos de emoção, revestidos de pensamento, de um querer, e a gente tem uma resolução de fazer aquilo com convicção, com fé, com fidelidade, e aí sim eu sou juramentado. Né? Nós é que queremos o juramento. Então aí esse discípulo já é aquele discípulo que eu falei, né? Que sai da camada de baixo da humanidade e já pula um degrauzão lá para cima, porque ele já tem um respaldo, aí ele é juramentado. Os outros ainda estão lá nas camadas mais de cima da humanidade. Tá certo? Aí tem o outro que é o discípulo escolhido. Então, o meu mestre aqui é meio surdo. O meu mestre está me ajudando. Mas, às vezes, tem um cara lá que, sei lá, fica com pena de mim. Não é o meu mestre. É um outro. Né? É alguém que já evoluiu, que já está lá. Aí ele me pega e fala, eu vou ajudar esse cara. Né? Então ele começa a me ajudar no processo. Então, além de eu ter o contato com o meu, de querer evoluir, vem um terceiro que me ajuda no processo. Então eu só aceito dele. Então ele me aceita. Sabe o que ele faz? Ele cria um sósia meu, fica com ele, e ele me observa 24 horas por dia no meu tuco, né? Ele cria um tuco meu, então o que eu faço ele está vendo lá. E aí ele me ajuda, ele me orienta, e eu vou, por a distância, eu vou melhorando, né? Então isso chama-se discípulo escolhido, ficou claro? Então eu passo a ser o quê? A ter um orientador. E à medida que eu sou orientado, eu também oriento os outros. À medida que eu sou instrutor, que eu tenho um instrutor, eu passo a ser instrutor também, ficou claro? Então eu vou crescendo. Então a diferença de um discípulo escolhido é maior do que um aceito, porque ele tem ajuda externa, ficou claro? E eles vêm mesmo, eles estão loucos para ajudar. E eles só podem ajudar quem é juramentado, quem realmente se comprometeu. Aí eles vêm e falam, pô, vamos dar uma colher de chá, vamos acelerar esse processo, vamos ajudar um menino, uma menina aí, né? Depois existe o discípulo. Oi? É material, mas material na dimensão correspondente. Normalmente ele é mental. Porque como a iniciação é mental, ele cria um tuco mental. Tudo que ele pensa, ele sabe o que ele está pensando. Porque pelo pensamento você controla tudo, concorda? Mas você pode colocar um tuco, criar um tuco também anímico. Ele tem sentimentos, emoções e pensamentos. Depende do que ele quer acompanhar. Mas normalmente são mentais, né? Tucos mentais. Aí tem um discípulo vinculado a ordens secretas. Tem muitas ordens secretas desse. Então já é um discípulo que, além de ter o crescimento no discipulado, ele é vinculado a uma ordem secreta. Eu, por exemplo, sou vinculado à ordem do Santo Graal. Né? Então o que eu fizer tem um lucro violento, já sou ajudado. Tenho várias ordens que eu sou vinculado, ordens secretas. Então isso me ajuda, né? Porque eu tenho proteção, tenho ordens de proteção. Então tem um monte de ordens que você pode se fixar. Então você cresce mais. Agora, como é que você ingressa nessa ordem aí? Por convite. Alguém vai te convidar, não é isso? Então vem alguém de fora e te convida para entrar na ordem, pronto, você entra naquela ordem lá. Mas não é a ordem de um cara que está na Mundial, não é a ordem de um cara que está na rádio não sei o que lá, que tem uma sede aqui na Aclimação, né? Não, não. É uma ordem espiritual, ficou claro? Então, por exemplo, a ordem dos Traixumarutas. Ele vem lá à noite lá com você e te inicia naquela ordem e te põe dentro da ordem. Vem a ordem dos Bantijaús, te põe lá dentro da ordem. Vem a ordem de não sei o que lá, te põe dentro da ordem. Aí, além de você ter o contato com ele, de ter uma ajuda de um adepto, você também está dentro de uma ordem cujo objetivo é uma missão. E aí você vai começando a trabalhar na missão daquela ordem, conclusão. Né? É que no meu caso, por que eu falo na rádio? Tudo que eu falo, que o pessoal fala, esse cara é louco
ou ele tem alguma coisa aí que ele fala. Né? Por quê? Porque eu trabalho numa ordem e eu tenho ordem de fazer isso. Né? A minha missão é falar o que eu falo. Então, é vinculado a uma ordem, que a gente sempre fala, a ordem dos Traishumarutas, que é a ordem que se trata dos colégios iniciáticos. Né? Então, é isso daí. Eu sou simplesmente um discípulo, né? Parei aqui. Né? Então, um discípulo vinculado a ordens secretas. Só que todas são válidas, só que a missão delas é diferente. Cada uma tem uma missão. Né? Então, a antroposofia é trazer conhecimento educacional, conhecimento médico. O que é antroposofia? Não tem nada de diferente da teosofia. Porque Rudolf Steiner ele foi o presidente da Sociedade Teosófica Alemã, que criou a antroposofia. Né? Ele foi o presidente da Sociedade Teosófica Europeia. Mas quando Denis Bezan e Lidebitter quiseram fazer do Krishnamurti, esse escritor, né, um bodhisattva, um ser assim, eu falei, não é, eu enxergo. Então ele falou, não, eu não aceito isso. E o próprio Krishnamurti não aceitou. Então aí quebrou a teosofia ali. Aí foi um ataque ruim, né, que eles tiveram lá. Aí ele criou a antroposofia, mas a base é a mesma. Só que ele pegou todo o conhecimento da teosofia e deu prática na medicina, na educação, sistema Waldorf, todo aquele negócio lá, né? Que ele criou, agricultura biodinâmica, teatro, a euritmia, tudo que ele criou está dentro desse princípio. Né? Mas não muda nada, é a mesma coisa. Agora, por exemplo, eu sou da teosofia, eu entro na gnose. Então, é a mesma coisa que eu sair da faculdade, onde eu estou estudando derivadas em integral na matemática, e entrar, por exemplo, no ginásio para aprender o quê? Aprender equação de segundo grau. Mas caramba, já estou aprendendo derivadas, integral, cálculo superior na faculdade, por que eu vou voltar no ginásio para aprender arroz com feijão? Ah, não, eu vou entrar na Rosa... Eu não estou menosprezando, não. Eu vou entrar na Rosa Cruz. Ah, caramba, eu vou entrar agora na aritmética já, conta de somar e dividir. Agora, então por que você vai sair da teosofia e entrar na Rosa Cruz? Não tem sentido. Agora, a verdade, para você saber cálculo integral, derivada, cálculo superior, isso não depende da matemática. Você não depende da equação de segundo grau. Essa é a diferença entre, por exemplo, gnose, Rosa Cruz, gnose e teosofia, eubiose. Essa é a diferença. É o pacote do conhecimento. Então, quando você troca, depende pelo que você troca. Agora, eu estou na Rosa Cruz, troco para a gnose. É vantagem. Troco para antroposofia. É vantagem. Aí eu troco para a teosofia. É vantagem. Aí sim. Depende do quê? Da missão, do conteúdo, né? Mas poder trocar, a verdade é a mesma, só que o conteúdo é diferente, por causa da missão. São missões mais populares, missões mais restritas. Por exemplo, a minha missão é altamente restrita. Eu mexo com coisa pesada. Né? A gente mexe com hierarquias pesadas e elas são complicadas. Só que se mexer com isso é complicado. Então requer o quê? Requer uma amplitude de consciência maior. Então é bordoada, mas você também cresce violentamente, né? Agora, se ficar no arroz com feijão, você não cresce. É o desafio, né? Você tem que desafiar. Não, já está dentro. Ela já está dentro. Quer dizer, a verdade é a mesma. Só que ela já te dá por cima, né? A outra vai te dando aos poucos. É uma questão de prazo, né? Uma é curto prazo e a outra é longo prazo. Mas a verdade é a mesma. Eles chegam no conhecimento, só que você vai demorar não sei quantas encarnações para chegar, né? A outra você chega numa só, às vezes, né? Então isso é diferente. Então ficou claro? Aí quando se vincula uma ordem secreta, fica mais forte. Aí vem o instrutor e sacerdote de iniciação. O que adianta eu ter todo esse conhecimento e não dar para ninguém? Falar, não, eu só vou dar nessa condição e também vou segurar. Não, porque se eu segurar, não vem mais. Então quanto mais você dá, você esvazia. Tem que reencher. Então se você dá, vem mais. Se você solta, vem mais. Se você segura, não vem. O segredo é esse. Então você tem que pôr na prática, você tem que divulgar, você não pode guardar esse segredo. No meu caso, eu tenho que soltar, tem que ser boca solta, né? Tem que ser realmente boca mole e soltar tudo, né? Porque quanto mais eu solto, mais vem. Quanto mais eu solto, mais vem, né? Então o que eu cresci em consciência, pelo que eu avalio, é um absurdo. Por quê? Dando, né? Embora todo mundo seja contrário à minha pessoa, porque eu faço isso, né? Principalmente nos processos de iniciação. Eu tenho muitos problemas, né? Mas também não estou nem aí, né? O meu negócio é esse, eu vou fazer, custe o que custar. Aí tem uma outra função que a pessoa se distancia, né? Ele passa a se dar em holocausto à obra, ele passa a ser um tributário. O que é o tributário? É quem paga tributo. Né? Então, ele entra nos problemas, ele entra nos tributos,
que são os tributos mais diferentes que tem. É uma opção também. Ele é escolhido. Você quer ser tributário? Bom, o que é tributário? Quer dar tributo. Então, você tributário, vai ter que dar tributo, né? Então, é um processo. Aí é um processo onde a gente entra no jogo pesado também, de dar de si, não é isso? Então, às vezes é tributo financeiro, às vezes é tributo evolutivo, depende, né? Às vezes é tributo kármico. Então, tem gente que faz isso, esses que estão em holocausto. E hoje, na humanidade, está cheio de tributários se dando em holocausto, para diminuir o karma coletivo, porque eles amam a humanidade e não querem que esses tsunamis que estão aí já para ser pisados, né, aconteçam. Nem terremotos horríveis, né, e nem catástrofes horríveis que estão aí, eles não querem. Então, são esses tributários que estão segurando o negócio. Só que tem um limite, chega uma hora que não dá para segurar, e solta a franga, né? Mas esse é um caso muito particular, muito específico, é um convite específico, e quer. Não quer, não tem problema, não. Não tem problema nenhum, né? Aí vem o arate de fogo. Então, o arate de fogo já é aquele que está quase chegando a mestre, né? Ele é meio mestre já, né? Meio adepto, né? E aí eles passam a ser avataras menores. Por exemplo, um arate de fogo é o Sati Sai Baba, ele não é avatara. É um arate, né? Ele não tem uma consciência integral, é parcial. Ele não tem os poderes de Jesus, mas ele faz o vibhuti lá, que é aquele pozinho. E vibhuti são os poderes do adepto, né? Do mestre. Então, ele não é. Então, tem avataras menores que têm missões menores. Aí tem o adepto, que é aquele que atingiu o padrão humano. É o padrão de João Batista, né? Jesus humano. Então, são avataras humanos. Então, João Batista era um avatar humano. Que diferença tinha de João Batista e Jesus? Os dois eram perfeitos. Os dois tinham 12 discípulos. Só que Jesus era o mesmo homem perfeito, mas ele encorpava o anjo. O anjo não fica 24 horas na nossa dimensão, não dá. Então, quando ele entrava na lustração, quando ele entrava na transfiguração, quando ele ia fazer milagre, tinha sempre dois com ele, né? Que era o Pedro e o Mateus, né? Isso normalmente. Se não tivesse, tinha João que ficava. Então, eram três. E aí, então, ele recebia o anjo. Recebia o anjo, então ele curava, fazia, reproduzia, porque o anjo tem um poder de criação, né? Então, aí ele recebia. Fora isso, era homem perfeito. Então tem dois Jesus, o que não morreu na cruz, que foi levado embora, porque não acharam o corpo, e que foi para a Índia, que é o humano. E o outro que é o anjo, né, que vinha nele e que esse ascendeu aos céus. É um que, todo marcado, todo arrebentado, foi comer peixe e tomar vinho, né, escondido, né, junto com os discípulos, depois que foi retirado da cruz. Isso está escrito na Bíblia, né? E um outro que atravessava a parede, que era uma energia que aparecia. Aí tem os dois Jesus, a história dos dois Jesus. Então, existe ascensão? Existe. Jesus não morreu na cruz, não morreu na cruz. Tudo é verdade, só que tem que entender a verdade, né? Aí vem um adepto que é o homem perfeito, vamos dizer. Tem poucos adeptos na humanidade. Porque para chegar a adepto tem aquele que é 30% adepto, 40% adepto, até chegar a 100% é chão, né? Então tem meio adepto também, né? Aí vem o mestre. Aí já mestre são aqueles que comandam as linhas evolutivas, né? Então você tem a linha da teurgia, da magia do domingo, a linha de todas as artes, né? Música, escultura, pintura, teatro, etc. da segunda, a linha de todas as políticas, né? Todos os sistemas políticos da arte de governar, que é da terça, a linha de todas as mecânicas, ciências, tecnologias, que é da quarta, a linha dos pensadores, escritores, filósofos, que é da quinta, a linha dos que trabalham com as religiões, né, com todas as religiões, que é da sexta, a linha de toda a parte médica, toda a parte de cura, toda a parte científica da medicina, que é do sábado, né? São 7 linhas do conhecimento. Então, aí vem esses 7 mestres. São chamados de 7 arcanjos, 7 prajapatis, 7 Elohims, 7 anjos da presença, 7 autogerados, 7 rishis, 7 raios. Quem são? Domingo é Micael, segunda é Gabriel, terça Samael, quarta Rafael, quinta Saquiel, sexta Ariel, sábado Cassiel. São só 7. Aí fala, ha-ha-hi, ho-ho-ho, ha-ho-ho, aqueles 72 da Cabala, mas na realidade são 7 só, né? E estes 7 são 7 anjos. Só que tem 7 que se dividem em 7, que dá 49, que se dividem em 7, que dá 343, dentro daquela pirâmide é a mesma coisa, eles se subdividem, né? Então aí tem alguém que tem contato com São Germano. São Germano é um dos 7 aqui, 7 mestres, é o maior deles. Então aí tem gente que tem contato com São Germano. Tem? É possível? É.
Mas é um São Germano que vale um valor de São Germano, diluído até onde a pessoa está para poder absorver. Então ele vai se desmembrando, entendeu? E a consciência dele vai enfraquecendo, até poder ser absorvida por alguém lá. Então, se alguém é adiantado, ele chega até o grau de adiantamento dele. Mas não é o São Germano integral. Vocês terem uma ideia, para eu encarnar São Germano, eu tenho que pegar 1/7 da humanidade. Quantos habitantes tem no planeta? 3 bilhões e 500 milhões, 600 milhões? Então, divide isso por 7 e faz uma corrente espírita, todo mundo, aí encarna. Porque aí, e mesmo assim vai ser um tranco do peru, né? Porque não vai dar. Então não dá uma humanidade, só tem que pegar 1/7 da humanidade. Tem que pegar a humanidade inteira, porque a humanidade está atrasada, né? Mesmo assim não dá ainda. Então não dá nem para receber São Germano integral. Então ele vem diluído, onde o homem pode perceber, ficou claro? Porque ele está lá em cima, está muito distante. Então por isso que não tem fim até chegar nele, né? Sim, ele existe, é uma realidade. É uma realidade, é. Em Alfeld, né, que é a capela que ele ficou, ele é o pai de Cagliostro, ele é ligado aos mistérios da maçonaria, ele que provocou a Revolução Francesa. Ele, Cagliostro, que foi executor, né? E José Bálsamo, é que tem muita fantasia, né, sobre ele, né? Por exemplo, que ele diz que São Germano é o próprio Paganini, né? Não tem nada a ver com Paganini, né?